Vamos começar então nossa escola dominical de hoje. Hoje vou ser eu que vou ministrar a escola dominical, bem mais feio do que o Vitor Grando, com certeza. E nós iremos abordar um tema relacionado de forma indireta às consequências práticas do que nós temos estudado sobre família. Nós, ao falarmos sobre família cristã, passamos por pontos que são muito sensíveis na sociedade de hoje. Então, quando nós falamos acerca da posição da nossa confissão de fé quanto ao casamento, quanto ao reconhecimento de apenas homem e mulher, quanto à questão de gênero e outros elementos também da nossa fé, nós passamos por pontos que são sensíveis no atual contexto político e jurídico que está aí fora. Tais pontos geram realmente um risco de, eventualmente, até um esforço de determinadas correntes pela criminalização daquilo que cremos. Então, nós viemos hoje com um propósito de entregar alguma reflexão acerca de uma perspectiva cristã dos discursos de laicidade. E como um texto bíblico orientador do que nós vamos fazer hoje, nós temos o texto da Epístola Universal de 1 Pedro, capítulo 3, do 13 até o 17, que diz o seguinte: Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Senhor Deus e Pai, sê conosco, Senhor, nesse período de reflexão que faremos. Que nós possamos aqui desenvolver este tema de uma maneira, Senhor, que fiquemos preparados, Senhor, para os desafios deste tempo. Tu nos instrui com as Tuas palavras, com a Tua palavra revelada, ó Senhor Deus, e Teu Espírito nos instrui e nos lembra daquilo que haveremos de falar, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. O texto fala de algo bem claro, que é a chamada razão da nossa fé, a capacidade que o cristão deve ter, a prontidão de responder a todo aquele que pedir a razão da esperança. No correr dessa reflexão, a gente vai verificar que esse é uma ordem que atravessa os tempos e que necessariamente tem que fazer parte da vida do cristão.
e que hoje ela é uma ordem bíblica que nunca foi tão necessária. Por quê? Porque nós vivemos num momento histórico, político, num momento em que as pessoas falam que o Estado é laico, que nós vivemos numa sociedade laica e que os valores, muitos deles anteriormente estabelecidos de forma pacífica, hoje são estabelecidos de uma maneira publicizada, quer dizer, sob controle público, não mais sob um controle próprio da sociedade, mas sob um controle público materializado pelas vias de controle do Estado, aí os tribunais, os órgãos de Ministério Público, a polícia, e tais valores que hoje passam a estar debaixo desse guarda-chuva incluem valores que são referidos nas nossas crenças e na nossa confissão de fé especificamente, e das confissões de fé das religiões. Então, a esse elemento de neutralidade ou de proteção de determinados itens da existência que são feridos conceitualmente por aquilo que nós cremos, a isso se chama, de um determinado modo, laicidade. A laicidade seria aquela condição ou aquela qualidade de um Estado ser governado por valores leigos, por valores de leigos, por valores dos laicos e não por valores dos clérigos, por valores das religiões. E aí, incluso nisso, por valores das confissões de fé das religiões. Essa seria a característica em resumo, do que se entenderia por laicidade. Então, por exemplo, há quem entenda que eu ensinar a uma criança que os gêneros só são homem e mulher seria algo que estaria promovendo um entendimento errado, uma má educação naquela criança. E para aqueles que entendem que a educação é um estatuto público e não familiar, logo você estaria ferindo algum tipo de valor público, algum tipo de discurso público, quando você faz esse ensinamento às crianças. Aqui nós vamos falar na perspectiva da discussão da laicidade, tanto no ambiente público quanto no jurídico, mas é só de maneira superficial. O primeiro ponto que nós devemos ter em mente, e que exige uma contribuição nossa como cristãos, é o ponto de que as pessoas, de modo geral, até aquelas que se dizem como elites pensantes, seriam mais elites falantes, elas pouco conhecem sobre laicidade. Não possuem arcabouço, não possuem estofo, não possuem nenhum tipo de conhecimento prévio, de qualidade e organizado, que lhes possibilitem uma lucidez quando confrontadas no discurso público da laicidade. Então, eu gostaria só de fazer referência a 3 fatos, 2 vividos por mim e um que é de conhecimento público. Quando eu uma vez fui contratado por um irmão nosso
que havia se divorciado. A esposa dele depois veio a casar com um oficial de uma força auxiliar e teve um filho com esse oficial dessa força auxiliar, e quando foi batizar o filho da Igreja Católica, ela se afastou do Evangelho, aderiu à religião do novo marido, e quando foi batizar o filho menor, resolveu também batizar o filho maior, que tinha 10 anos à época, na Igreja Católica. Mas ela havia combinado com ele que ele só se batizaria na igreja evangélica quando ele tivesse consciência. E ele falou para o pai: eu não quero ser batizado, eu quero aguardar para ser batizado na igreja. E ela, usando do pacto de poder, marcou o batismo dele dentro mesmo lá de uma capela militar, de uma dessas forças auxiliares. Ele nos procurou para que nós fôssemos judicialmente, eu e outro advogado. Então eu chamei um outro advogado, um colega meu, e nós preparamos uma ação e fomos despachar com a juíza, que estava mais perdida do que segue tiroteio, e que no final: olha, vocês estão pensando o quê? Que a justiça é um lugar de evangelização. Ela entendeu a nossa ação de garantir a autonomia daquela criança ao postulado de origem de fé dele, que era uma origem batista. Ela entendeu aquilo como um esforço de evangelização. Num outro momento, eu estava palestrando também sobre laicidade numa escola de advocacia, numa escola da ESA, da Escola Superior de Advocacia, em Madureira. E depois de falar o que era laicidade, um advogado bem antigo diz: então nós devemos... eu sou a favor do ecumenismo, todas as religiões são iguais e o discurso público deve ser esse. Não teve a menor condição de ao falar que, ao impor o ecumenismo a todas as religiões, estaria desrespeitando a liberdade de crença de cada religião. E um último exemplo, quer dizer, então nós tivemos uma juíza com total desconhecimento do que são os valores de liberdade religiosa, depois tivemos um advogado, e por último, que é de conhecimento público, há poucos meses atrás, um ministro do Supremo se referiu a Lutero como se fosse do século XII e fez constar no seu voto outras coisas completamente despauteradas. Por que isso? Por que esse tipo de postura, e qual o grau de risco que isso impõe a nós, como crentes, comprometidos realmente com uma determinada cosmovisão? E aqui, de forma colateral, aos integrantes das outras religiões, sim, mesmo. Será que eles merecem isso? Encontrar pela frente quem vai tratar de tema tão importante, de forma tão despreparada e falando com autoridade, alguns até efetivamente como magistrados. Então vejam, os irmãos, que nós nos deparamos com gente que critica os nossos valores e tenta sempre no discurso do dia a dia, e isso é pior quando abrange alguma repartição ou tribunal, gente com a qual nos deparamos e que procura debater sobre liberdade religiosa, liberdade de crença, sobre laicidade, sem o menor compromisso ético com os fatos relativos à laicidade. Então, qualquer diálogo acerca da razão da nossa fé, da qual vamos participar, nós devemos impor, principalmente se com vistas a uma exposição maior da nossa razão de fé, impor a exclusão desses elementos, desse elemento abusivo.
E num outro ponto, nós devemos exercer uma facilitação de tradução dos elementos da nossa fé. O que é isso? Nós não devemos falar aquilo que cremos num ambiente não religioso, mas num ambiente público, no qual nós temos que dar as nossas posições. Nós não devemos fazer isso com a linguagem hermética da nossa própria confissão de fé ou da nossa própria teologia. Nós devemos traduzir aquilo que cremos para que os outros possam entender em linguagem clara. E também devemos colocar aquilo que cremos de uma forma clara, através de um enunciado claro, que por fim possa ser verificado e logicamente conferido pelos outros. Nós temos que anunciar aquilo que cremos de uma forma não só que eles compreendam, mas que eles possam compreender para fazer uma verificação se aquilo dali é mesmo uma razão, uma medida, se aquilo obedece a uma coerência, se aquilo obedece a um raciocínio. Então, o próprio apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele na sua epístola, ele vai impugnar os docetistas. Os docetistas eram aqueles que achavam que, se eu não me engano, eram aqueles que achavam que Jesus era um fantasma, que ele não havia morrido carnalmente. O que ele faz? Ele fala, olha, a carne e o sangue testificam. Olha, quando ele foi crucificado, saiu carne e sangue, e isso, saiu água e sangue, e isso testifica que ele era humano. Se ele fosse um fantasma, eu vi sair sangue, não sairia sangue. As pessoas que estavam ali testemunhando viram que ele era sangue. O que significa isso? Ele recorre a um argumento factual. Lucas fala de mais de 500 testemunhas, Flávio Joséfo também fala de mais de 500 testemunhas de Cristo como ressurreto. Ele recorre a um argumento factual para expor e para defender a sua fé. Isso, para nós, indica um respeito de Pedro pelo entendimento dos cristãos que estavam sendo defendidos e pelo entendimento dos não cristãos, de que eles necessariamente, para se tornarem cristãos, deveriam crer daquela maneira. Então ele apresentava uma razão verdadeira, defendida por um argumento histórico e factual. Isso é o que Pedro utiliza. O que isso nos diz, meus irmãos? E a que isso daí nos remete? Isso daí nos remete a uma obrigação de um compromisso, que não vai ser só nosso, mas é um compromisso aí estabelecido pela própria graça comum. Um compromisso de que não se pode chegar à verdade utilizando argumentos falaciosos. E não pode haver diálogo com a utilização de argumentos falaciosos. Por isso é que nós devemos fugir. Não há debate com quem faz uso abusivo do argumento ad hominem. E no outro ponto, nós temos a obrigação de verificação do projeto e tradução. Pedro fala aqui com muita clareza. O que vem a ser essa verificação de projeto e tradução? Tradução nós já falamos, mas o que vem a ser essa verificação do projeto? Olha, nós falamos, o reino de Deus, ele não é deste mundo.
Nosso Senhor voltará para reinar sim, vai governar toda a humanidade, mas Ele virá nos céus em glória. Ele não depende de uma revolução nossa aqui, de uma revolução armada, de uma revolução por voto. Nós cremos sim que nós, como integrantes dessa sociedade, devemos contribuir com nossos valores para a construção dela. Mas não é isso que vai salvar as pessoas ou que vai estabelecer o reino de Deus. Essa é a chamada a verificação do projeto de crença, que também se aplica aos demais e que está intimamente ligado à vida da religião. Eu não sei se os irmãos sabem, mas, por exemplo, das religiões afro-brasileiras que existem hoje, pouquíssimas são autênticas. O candomblé não é mais... Eu falo isso aqui porque há posições históricas quanto a isso. Não é mais o candomblé que veio. Na verdade, existiriam vários candomblés. Cada tribo tinha o seu candomblé. Luiz Gama, quando começa o movimento da independência, da abolição da escravatura, ele faz um trabalho teológico dentro dos movimentos e ele vai unificando os ritos. E eles se descaracterizaram. E hoje, alguns partiram para o resgate, mas basicamente o candomblé que se tem no Brasil não seria mais os candomblés originais. Uma religião descaracterizada por causa de um movimento político. Por quê? Porque eles não souberam traduzir o projeto deles para distingui-los de uma ação política que era legítima. Mas eles transformaram as suas estruturas culticas num artefato político de libertação. E isso teve consequências para aquela religião. Então, essa questão de bem separar a natureza da religião com a circunstância política em que os integrantes dela praticam o culto, esse é algo que deve ser bem observado. E não devemos também, já me encaminhando para o final, e não devemos também aceitar que o discurso público imponha os limites das nossas próprias ações. O projeto cristão, como bem exposto, não é um projeto desse mundo. Ele não está atrelado a elementos de violência, embora queiram colar essa pecha e esse estigma aos cristãos. A nossa prática aqui, nós não vemos aqui mulheres recebendo chibatadas, que nem em outras religiões. E nós não vemos aqui pessoas lacerando o próprio corpo. Nós não vemos nas igrejas cristãs esses elementos. Não há elementos num culto cristão que atinjam o bem comum, que impeçam as pessoas de participarem das suas atividades normais do dia a dia. Então, verificado ou expondo nós mesmos aqui com clareza aquilo que nós somos, não há motivo pelo qual nós devamos aceitar que num discurso de laicidade venham a nos impor limites. Eu vi um texto de uma procuradora em que ela falava que a solução para que as várias cosmovisões devam conviver, cosmovisões religiosas devam conviver, é privatizar as religiões. Religiões seriam uma atividade privada e nunca pública. Ora, isso é uma imposição de limite, porque a nossa cosmovisão ela avança para a esfera pública. Nós somos cristãos aqui na escola e no trabalho. Nós temos compromissos que vão para além do ato litúrgico.
Aliás, nós cremos que toda a nossa vida deve ser um serviço, uma liturgia para Deus. Então, esse é um discurso que nós não devemos aceitar, que nós devemos rejeitar, porque está aí, nós não fazemos nenhum mal para o bem comum, mas sempre haverá um Nero que vai querer colar uma pecha, sempre haverá um Domiciano que vai querer falar que os cristãos são canibais, né? Comiam gente humana por causa da ceia, ou são incestuosos porque praticavam o ósculo santo. Sempre haverá quem queira colar uma pecha negativa, mas é só um argumento ad hominem, falacioso, geralmente. Dificilmente você vai encontrar de forma generalizada algum elemento que prejudique a vida do homem comum dentro da fé cristã. Na história, dificilmente nós encontraremos isso. E por fim, devemos aceitar o Estado e o discurso, qualquer discurso que discuta laicidade, deve aceitar a defesa e a permanência do fundamentalismo de crença. E aqui eu falo não só do fundamentalismo cristão ou das outras religiões, mas sempre daquele fundamentalismo que diz respeito à identidade de crença. Entre nós, fundamentalista cristão, o fundamentalismo foi um movimento que surgiu na década de 20 do século passado, 10 e 20 do século passado, com uma coletânea de artigos. É publicado hoje pela editora Agnus. Essa coletânea é um livro grossinho chamado Os Fundamentos. É a coletânea dos artigos que lançaram o movimento fundamentalista. Fundamentalismo é sempre no sentido de práticas religiosas que voltam aos fundamentos da crença, que não permitem alteração nos fundamentos da crença. Qualquer discurso, qualquer crença e aí no nosso caso, nós somos fundamentalistas no sentido que defendemos os fundamentos da nossa fé e aí consubstanciados nos nossos símbolos de fé. Então, fundamentalismo de crença não pode ser afastado. Você tem todo o direito de opor-se a qualquer restrição de discurso que, em nome da laicidade, tente reduzir ou limitar as suas crenças como aquelas crenças historicamente aceitas e praticadas e cridas pelo cristianismo. E aí nós podemos realmente retornar àqueles elementos voltantes desse ciclo de palestras que tem havido aqui na igreja. Nós podemos realmente crer e nós podemos realmente afastar e não aceitar as limitações motivadas pretensamente por um argumento de laicidade, as limitações das nossas crenças e a expressão da nossa crença de que o casamento é entre homem e mulher, de que só há dois gêneros, de que o homossexualismo é pecado, de que um homossexual ou alguém que tem uma condição de homossexualidade, para adorar a Deus, ele tem que servir a Deus, ele tem que ter uma vida casta. Nós temos que manter-nos verdadeiramente fixados naquelas crenças que a Bíblia nos deu, que estão nas nossas confissões de fé, sem medo e sem admitir que qualquer discurso público ou até mesmo jurídico, em nome da laicidade, venha a tentar restringi-los. Amém? Era essa lição uma orientação assim de natureza prática quanto
a posição ética do cristão perante o discurso de laicidade ou participando dele. Amém? Alguma dúvida? Fazer uma oração, se quiserem levantar alguma dúvida depois. Senhor Deus, muito obrigado por esse instante, que a Tua graça seja conosco, ó Senhor Deus, e abençoe-nos no culto que iremos prestar a Ti daqui a pouco. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor.